vai fazer o concurso para a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus amanhã, domingão, dia 5 de junho. Eu sou o professor Renato da Costa, professor de Informática do Estratégia Concursos, e meu objetivo hoje é trabalhar com vocês questões exclusivas da Fundação Getúlio Vargas, para a gente dirimir dúvidas e, quem sabe, predizer assuntos que podem vir a ser cobrados amanhã. Vem comigo, pessoal, vamos lá. Vamos corrigir questões recentes da FGV, inclusive questões do concurso de nível superior. Vamos para a primeira. Prefeitura de Manaus. No Word 2010, há um conjunto de quebras disponíveis. Quais são os tipos de quebra? Onde que isso se encontra? Bom, quando eu penso em quebras no plural, a gente tem na guia Layout um grupo chamado Configurar Página. E aí, eu tenho quebras. Existe quebra de coluna, existe quebra de página, existe quebra de seção. E essa quebra de seção ela ainda se subdivide em quebra de seção contínua, em quebra de seção de próxima página, em quebra de seção de página par ou de página ímpar. São os 4 tipos de quebra de seção. Assinale o tipo de quebra que permite reiniciar a numeração de páginas e alternar cabeçalhos. Esse conceito é o conceito relacionado à quebra de seção. Vocês precisam entender que a ideia de seção está associada a segmento, pedaço. Então, se eu quiser ter configurações diferentes em um mesmo documento, eu tenho que quebrar seções. Como assim? Imagine, eu estou trabalhando num texto com 100 páginas. Se porventura eu quiser colocar uma página em orientação paisagem, quando eu altero a orientação, altera de todas as páginas, das 100. Se eu quiser ter uma única página nessa orientação, eu vou ter que criar o quê? Seções. Eu vou ter que dividir o documento em partes. Tem gente que não sabe que isso existe e cria vários arquivos. Monografia, eu já vi aluno me entregar um arquivo com a capa, um arquivo com a introdução, um arquivo com desenvolvimento. Aí eu perguntar para ele, cara, por que você fez esse monte de arquivo? Ele, professor, porque tinha que reiniciar a numeração, eu não conseguia. Aí ele criava arquivos diferentes. Bastava trabalhar com seções diferentes. Em uma seção diferente, eu posso ter cabeçalho e rodapé diferente, número de página diferente, orientação, tamanho do papel, quantidade de colunas diferentes. Ok? Então, tudo aquilo que eu achava que precisava criar um arquivo novo, basta criar uma nova seção. O cabeçalho e rodapé, quando a gente altera, ele altera de uma seção, de uma sequência de páginas. É que, normalmente, o documento só tem uma seção. Aí ele altera de todas as páginas daquele documento. Mas se eu trabalhar com seções, eu consigo ter cabeçalhos e rodapés diferentes para cada capítulo, por exemplo, no livro. Gabarito aí vai ficar o quê, gente? Letra E de eco. Vamos para a próxima. O trabalho de Maria faz com que ela edite documentos, lide com aplicativos específicos e envie e responda diversos e-mails ao longo do dia. Assim, ela decidiu incrementar a tela do seu computador de mesa por meio da utilização de um segundo monitor físico. No Windows 10, para a configuração a dispositivo das telas, Maria precisou... E aí? Utilizar o aplicativo gerenciador de tarefas? O que você acha? Primeiro que o gerenciador de tarefas ele não está na barra de tarefas. Por quê? O gerenciador de tarefas é acessado com o atalho de teclado Ctrl+Shift+ESC. Ctrl+Shift+ESC. E o gerenciador de tarefas ele permite que você, por exemplo, finalize uma tarefa que não está respondendo, encerre uma aplicação que travou a máquina sem precisar desligar o computador. Vai permitir também que você monitore a utilização dos recursos da máquina. Através de gráficos, você vai poder monitorar a utilização da CPU, a utilização da memória. São características do gerenciador de tarefas. Usar a ferramenta de captura. A ferramenta de captura é para poder tirar um print de uma parte da tela. Então, nada tem a ver com instalar um segundo monitor, com utilizar um segundo monitor.
Fazer o download e instalar o recurso que permite essa utilização. No passado a gente precisava instalar muitos drivers, né? Mas hoje em dia o computador ele tem uma característica de ser plug and play. Então provavelmente a pessoa vai colocar o segundo monitor numa porta HDMI e esse monitor já vai ser reconhecido automaticamente. Agora, ele pode usar o menu Configurações, Sistema. Então, Configurações Sistema é a alternativa válida para a gente poder trabalhar. Ok? Configurações, Sistema. Agora, o gabarito aí é a letra B. Por que a letra A está errada? Vamos ver. Abrir visão de tarefas na barra de tarefas e adicionar a opção nova área de trabalho. É verdade que o Windows 10, né, possibilita ter várias áreas de trabalho e permite essa alternância a partir da visão de tarefas, que pode ser acessada com o atalho de teclado Windows Tab. Mas não tem a ver com a utilização de um segundo monitor. O que teria a ver com a utilização de um segundo monitor é o atalho de teclado Windows P, que vai permitir justamente estender, duplicar, usar somente um, usar somente outro. São as configurações do monitor. Tela de computador somente, duplicar, estender, colocar a segunda tela somente. Isso é interessante, é o atalho de teclado Windows P. Ok? Olha comigo aí, pessoal. A resposta ela está associada a essa opção aqui. Ó. Dentro de configurações, sistema, a gente tem ó, tela. A gente tem o uso de 2 monitores. Eu, particularmente, nesse momento, estou usando 2 monitores. Por quê? Eu estou usando um monitor e a mesa digitalizadora que entra como um segundo monitor. Então, eu vou poder duplicar, estender, mostrar somente um, mostrar somente no segundo. Essa opção ela pode ser acessada rapidamente com Windows P. Legal? Gabarito, então, ficou letra B de bravo. E vamos que vamos. Vamos. A velocidade da conexão de internet de um usuário é um importante fator na escolha do provedor. Quanto maior a velocidade, melhor, né? Nesse contexto, complete as lacunas das afirmativas a seguir. A velocidade de download é, em geral, maior que a velocidade de upload. A gente fala que os acessos à internet comercializados no Brasil, eles têm a característica de serem assimétricos. O que é assimétrico? É que tem um download maior que o upload. Para a maior parte dos usuários, isso é bom. Porque a maior parte das pessoas fazem muito mais download, tem mais tráfego de entrada do que de saída. Vocês, por exemplo, estão assistindo o vídeo. Vocês estão fazendo mais download. Então, ter a taxa de download maior é bom. Isso é ruim para mim, que envio muitos vídeos. Né? Eu faço muito upload. Eu gravo as aulas, eu publico, eu transmito ao vivo. Então, o meu tipo de trabalho implica mais upload do que download. E eu tenho muita dificuldade com relação a isso, porque eu assino a internet com altas taxas de transmissão, mas quando eu vou observar, a assimetria é muito grande. Às vezes eu tenho 500 MB de download e 20 de upload. É bem desproporcional. E é característica dos serviços de internet comercializados no nosso país. Vejam, quando ele coloca nesse contexto, a velocidade de download é, em geral, maior que a velocidade de upload. Maior não é igual nem inferior, é superior. E a velocidade de uma conexão é normalmente expressa em, hoje em dia, Mbps. Velocidade é em megabits por segundo. Nada de microsegundo. Megabits por segundo. Gabarito letra B. Lembrem que o padrão das redes de computadores para velocidade é bit por segundo e o padrão para capacidade de armazenamento é o quê? Giga. Não. É byte, né? Repito. Se eu comprar um pendrive de 4 GB, esse pendrive tem 4 GB. Se eu assinar uma internet de 100 MB, essa internet tem 100 megabits. Então, é interessante lembrar que a capacidade de armazenamento é byte
e a velocidade de rede é bits por segundo. Beleza. Esse geralmente é o padrão. Agora, uma questão abordando uma novidade também do Windows 10. Qual o nome do assistente virtual de produtividade pessoal? Galera, é a Cortana. A letra A é da Amazon. Lucy não. A Siri é da Apple. O Indy não. Então, gabarito aí é o que? Letra B. A Cortana é a assistente virtual do Windows. Legal? Letra B de bravo. Vai permitir que você execute um programa, você pegue uma previsão do tempo, aí você pode falar com o Windows. É um recurso de reconhecimento de voz que vai servir como uma assistente virtual. É similar à letra A, que eu quero evitar de falar o nome, porque eu estou com uma do lado. Alexa. Vamos continuar. Desculpe, não há nada para continuar. Tá vendo? Eu não queria falar, Alexa. Vamos que vamos. Agora, a questão mais polêmica da última prova, né? Considere uma planilha Excel 2010 tal como segue. Pessoal, esse assunto é abordado nos nossos cursos aqui do Estratégia, dentro de planilhas eletrônicas, em funções de data e hora. Então, se você teve tempo para percorrer todos os vídeos do nosso curso, funções de data e hora ensina esse tema, ensina esse assunto. Um assunto que muita gente está querendo repudiar, alegando que a questão tem que ser anulada. Aí eu pergunto, por quê? Porque é difícil. Gente, vocês não vão conseguir anular uma questão porque ela é difícil. Ou porque você não sabe. Que droga. Eu não vejo argumento para anular essa questão. Pelo menos não diante da minha resolução. Vejamos. Vamos. Olha comigo. Vou entrar no Excel e vou criar uma planilha aqui qualquer. Vou criar um arquivo novo. Beleza. Vou pegar uma planilha. Se eu digitar a data de hoje aqui, ó, vou colocar 04/06/2020. Se eu, porventura, pegar essa data e formatar essa data como um número, vou colocar na coluna do lado e vou formatar como um número. Ele vai me retornar 43.986. O que corresponde a esse número? Que doideira é essa? É a quantidade de dias desde 1º de janeiro de 1900. Como é que é? Veja, a data base do Excel, dia 1 do Excel, é 1º de janeiro de 1900. Como é que você sabe? Estuda para concurso. Isso já caiu em prova. 1º de janeiro de 1900 é o início do calendário, é a data base, é o primeiro dia do calendário do Excel. Então, o dia 1 é 1º de janeiro de 1900. Se você colocar o número 100 e formatar esse número como uma data, considerando que o mês tem 30 dias, vai ser mais ou menos 10 de abril. Eu não consigo acertar porque tem ano bissexto, tem mês com 31. Né? Mas observem aqui, ó, 10 de abril de 1900. Vamos formatar? Vamos. Vou formatar essa célula como data. Olha lá. 9 de abril. Professor, você errou. Não, meu filho, eu acertei. Eu acertei. Né? É aproximadamente 10 de abril. Por quê? Justamente pelo fato de ter o mês de fevereiro com 28 dias, ou 29, depende. Janeiro tem 31. Né? Março também tem 31. Enfim. Eu não sou um gênio. Né? Se você me perguntar assim, professor, qual a data que corresponde a 1000? Eu não vou ficar fazendo essa conta. Ou a 43.986. Cara, se você não tivesse me dito aqui, se eu não tivesse visualizado do lado que 43.986 corresponde a 4 de junho de 2020, na verdade eu ainda errei aqui, né? Porque seria 2022. Esse número vai ser muito maior. Aqui é 4 de junho de 2022. Quando eu formatar como número, é 44.716. É um número bem maior, né? Então, são a quantidade de dias corridos desde 1º de janeiro de 1900.
O que costuma cair em prova, que a gente já viu em prova, é, por exemplo, o examinador dá essa data. Isso caiu na prova da Prefeitura de Salvador, isso caiu na prova da Prefeitura de Niterói, isso já caiu em vários concursos da FGV. O examinador pega essa data, aí ele coloca assim, 44.720, corresponde a que dia? Aí você vai contar. Se 44.716 é dia 4, para chegar a 720 vai ter que ter mais 4 dias. Vai ser dia 8. Isso cai. Repete. Ele te dá uma data e te dá um número. Ele faz essa relação. Essa correlação. E aí ele te dá um número e pergunta qual é a data. Aí você vai calcular. Se no dia 4 é 44.716, 44.720 vai ser dia 8. E aí, eu só vou constatar isso. Agora, se eu colocar 44.721,5, raciocina comigo. Se o 720 é dia 8, o 721,5 vai ser dia 8 ao meio-dia. Por quê? Agora você tem que entender que 1 inteiro corresponde a 24 horas. Se eu aumentar mais 1, eu estou aumentando o quê? Vou dar um outro exemplo aqui. Eu vou colocar a função agora. Não. Eu vou digitar uma data e uma hora. Eu vou colocar aqui. 4 de junho de 2022, 12 horas. Se eu pegar isso e colocar igual a essa célula mais 1, vai ser dia 5 de junho, meio-dia. Se eu colocar igual à célula anterior, mais igual à célula anterior, mais 0,25. 0,25 é 1/4. 1/4 de 24 horas são 6 horas. Então, vai ser dia 5 de junho, às 18 horas. Professor, está muito difícil. Não, meu filho, não é difícil. Confia em mim que não é difícil. Você tem que entender que um dia é igual a 24 horas. Logo, 0,25 é igual a 6 horas. 0,5 é igual a 12 horas. 0,75 é igual a 18 horas. 0,33 é aproximadamente 1/3, que são 8 horas. Esses são os números razoáveis para eu entender e pensar numa questão de prova. Agora, nessa questão em particular, ele colocava números aleatórios para mim, né? Assim, 44.197, 44.620, 31. Gente, 31 é mole, por quê? Aqui é 31 de janeiro de 1900. Como o número é inteiro, às 0 horas. Aí, olha lá, 31 de dezembro não. 31 de janeiro de 1900 é possível. Não. Aqui eu já estou entre duas alternativas. Mas eu não vou me prender a 31 de janeiro, não. Poderia resolver dessa forma? Poderia. Mas eu preciso que você entenda aqui, ó, 0,25 é 6 horas. 0,75 é 18 horas. Agora eu mato a questão. Só com esse detalhe eu já me resolvo a questão. O primeiro, quando eu converter para uma data, o fato de ter 0,25 corresponde a 6 horas. O fato de ter 0,75 corresponde ao quê? 18 horas. Então, ó, 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas. Só que a letra E já tinha rodado. E a única alternativa que tem 6 horas e 18 horas é a letra D. Por isso o gabarito da questão é a letra D. Professor, é muito difícil. É difícil, mas é previsível, porque é um assunto peculiar da FGV. A gente já estudou isso em funções de data e hora no curso teórico. Então, não é uma novidade. Tomara que caia. Agora pode cair. Agora que tu aprendeu, né? Então, vamos lá. Gabarito letra D. Vamos para a próxima.
No âmbito da impressão de planilhas eletrônicas, considere as eventuais possibilidades de dimensionamento da mancha impressa em relação ao papel em uso. Gente, mancha impressa é um termo que ele criou para colocar o conteúdo da planilha. Dimensionamento do conteúdo da planilha em relação ao papel. Particularmente, eu não gostei dessa expressão, mancha impressa, mas quando eu clico lá em arquivo e imprimir, ó, a gente vai ter as opções de impressão. A gente pode imprimir sem dimensionamento, ajustando as planilhas em uma página, ajustando todas as colunas em uma página, todas as linhas em uma página, ou ainda personalizando. Então vejamos. Eu posso ajustar a planilha em uma página, todas as colunas em uma página, todas as linhas em uma página. Ou, dentro de personalizar, eu tenho a opção de ajustar um percentual do tamanho normal. Então, ajustar para um dado percentual do tamanho normal. Todos os itens são verdadeiros. O gabarito aí é o quê? Letra E de eco. Próxima questão. Sobre o recurso denominado pincel. Pincel que vai permitir copiar uma formatação, clonar uma formatação. Considere as seguintes afirmativas. Está disponível no Excel 2010? Sim. No Word 2010? Também. Pode ser acionado com um único clique ou com duplo clique? Sim. Qual a diferença? No Word é bastante evidente essa diferença. Você acha? Eu acho. Olha só. Vou bater um texto aqui. Aí, eu vou selecionar, vou colocar negrito, itálico e sublinhado. Eu quero clonar essa formatação por algumas palavras de baixo. Quando eu clico lá no pincel, eu vou copiar a formatação e vou colar. Mas se eu quiser colar de novo, eu vou me dar o trabalho de ter que copiar de novo. Então, vou ter que clicar no pincel de novo. Só que, como eu sei que eu tenho que colar essa formatação várias vezes, ao invés de clicar uma vez, eu vou clicar duas vezes. Quando eu clico duas vezes, é como se eu travasse o pincel para poder colar em múltiplos trechos do documento. Passando o ponteiro do mouse, ele fala isso para a gente. Olha comigo. Para começar, ele coloca? Não. Selecione o conteúdo com a formatação desejada, clique no botão pincel, selecione algo para aplicar automaticamente a formatação. Aí ele coloca informação. Para aplicar a formatação em vários locais, clique duas vezes no pincel. Eu posso dar um clique ou um duplo clique. Por isso, a alternativa é válida. Um clique único ou um duplo clique. Os itens 1, 2, 3 e 4 são verdadeiros. Gabarito letra C de Charlie. Vamos à próxima questão. Maria preparou uma planilha no Excel 2010. Gente, o Excel 2010 tem 11 tipos de gráficos. 5 tipos são comuns em qualquer versão, que são os tipos clássicos, né? Quais são os tipos clássicos? Pizza, colunas, linhas, dispersão e barras. Todo mundo tem que lembrar que coluna é em pé, barra é deitada. Né? Lembra que o teste físico tem barra. Barra é deitada. Barra é deitada. Assim eu tenho um gráfico de barras. Assim eu tenho um gráfico de colunas. Gráfico de pizza. Gráfico de dispersão. E o gráfico de linhas. Maria selecionou, então, o nome dos alunos e as notas dos alunos. E ela quer criar um gráfico. Observem que não é interessante criar um gráfico de pizza. Gráfico de pizza é legal quando eu quero representar porcentagem. Quando eu quero dar ideia de porcentagem, eu uso o gráfico de pizza. E nesse caso, ela está trabalhando com notas. O que ela vai querer mostrar? Ela vai querer mostrar a nota de matemática, a nota de português, a nota de física, sei lá, das disciplinas que estão lá na tabela. As notas de João, José, Maria, cada uma vai ter uma linhazinha.
Então, eu vou ter lá, João tirou 6, tirou 7, tirou 5. Aí a Maria vai ter uma corzinha diferente. A Maria tirou 8, 4, 9. Aí você vai poder comparar as notas de cada aluno em relação a cada matéria. O gráfico mais indicado para isso é o gráfico de linhas. Existe área, bolhas? Existe? Existe. Existe barras. O que é barras? Bolhas, ações, rosca, radar, área e superfície. São os 6 tipos de gráficos somados aos 5 básicos. Quais são os básicos? Coluna, barra, linha, pizza e dispersão. Depois, barras, bolhas, ações, rosca, radar, área e superfície. Então, os demais tipos de gráficos existem, mas nesse caso o indicado é o gráfico de linhas. Vamos para a próxima. João fez uma longa pesquisa nas páginas da web até que encontrou algo bastante interessante, mas distraidamente fechou a aba. Sem querer, ele fechou a aba do navegador. Volta e meia eu faço isso. Como tinha chegado à referida página por meio de links, não conseguiu lembrar do endereço. Como é que ele pode fazer para restaurar a página que ele fechou sem querer? É só ele pressionar Ctrl Shift T. É um recurso bom para a vida. O Ctrl T abre uma nova guia. O Ctrl W ou Ctrl F4 fecha a guia. E o Ctrl Shift T, ele reabre essa guia que foi recentemente fechada. Reabre a guia. Ok? Ctrl Page Up e Ctrl Page Down vai fazer com que ele alterne entre as Ctrl Page Up e Ctrl Page Down. No navegador, não. No Excel tem funcionalidade. No navegador, abstrai. O atalho relevante para gravar, de fato, é a letra B. Ok? Vamos para mais uma questão agora da Prefeitura de Manaus. Olha aí. No seu notebook, Maria tem dezenas de senhas de sites que foram armazenados pelo Chrome ao longo do tempo e gostaria de relembrar as senhas que ela mesma usou. Ela não lembra as senhas. Galera, é possível visualizar essas senhas? Olha comigo. Eu vou usar o Chrome, eu tenho vários perfis, né? Vou acessar o perfil aqui do Estratégia, vamos ver se tem alguma senha. Aí eu venho aqui em configurações, preenchimento automático, senhas. Aí eu tenho as senhas salvas aqui. Se eu quiser visualizar uma dessas senhas, eu não vou fazer isso porque eu não quero que vocês vejam a senha que eu uso. Mas eu posso clicar nesse olhinho para mostrar a senha. E aqui tem um site que nunca pode salvar a senha, que é o site do Itaú. Até por questões de segurança, eu não quero que ele salve a senha. Vamos ver. É possível visualizar uma lista de sites para os quais há senhas armazenadas? Sim. Olha aqui minha lista de sites. É possível descobrir a senha utilizada em cada site? Sim, é só clicar no olhinho. É possível descobrir os sites para os quais ela não autorizou? Sim. Olha lá embaixo do Itaú. Nunca salvo. Assinale as respostas para essas perguntas na ordem apresentada. Sim, sim, sim. Gabarito letra E de eco. Agora a gente vai para a prova do Ministério Público de Goiás, que é uma prova também muito recente. Vamos corrigir questões da FGV de 2022. Dado que numa instalação do Windows 10 o arquivo texto.doc está localizado na pasta, ele está localizado nessa pasta aqui, que é TTT. Né? Esse seria o caminho, texto.doc. Qual a conta de usuário a que esse arquivo está vinculado? A gente tem que entender que o C2 pontos é o disco rígido, né? É a pasta raiz. Aí eu vou ter uma pasta usuários em português ou users em inglês,
onde cada usuário vai ter uma pastinha dentro dessa pasta. Por exemplo, aqui tem a pasta Renato e tem a pasta Isabela, que é a minha filha. Nós dois usamos o mesmo computador. A gente tem várias contas de usuário em uma mesma máquina. Essas contas de usuário elas podem ser locais ou na nuvem. A vantagem de utilizar uma conta da Microsoft é que ela vai salvar os dados na nuvem. E aí, por exemplo, o desktop, sempre que eu acessar em outro computador, eu vou estar acessando na conta da Microsoft a mesma área de trabalho. Eu vou visualizar os arquivos, é bem legal. Agora, aonde fica o nome do usuário? Aqui no www. Cada usuário vai ter uma pasta desktop, cada usuário vai ter uma pasta documentos, imagens, músicas. Tudo que tem aqui na sequência do caminho são pastas dentro do desktop. Pasta, subpasta, subpasta, subpasta. Ok? Então, o nome do usuário aqui é www, que não tem nada a ver com a internet, né? Eu só estou pegando o nome do usuário pela posição. É users, aí vai ter Renato. Cada usuário vai ter a sua pasta documentos, a sua pasta desktop. Cada usuário vai ter a sua pasta desktop. Ok? Armazenando arquivos privados, individuais. Lembrando que o usuário administrador tem acesso a qualquer conteúdo. Já o usuário padrão fica restrito aos arquivos da sua conta de usuário e às pastas públicas. Ok? Gabarito, então, letra B de Bravo. Mais uma. Quando é aberto por meio do menu Iniciar ou da barra de tarefas do Windows 10, o aplicativo Excel apresenta uma pasta de trabalho totalmente nova, se não houver referência a algum arquivo específico. Considerando as configurações padrão do Excel, o número de planilhas presentes na nova pasta de trabalho é uma pegadinha. Por quê? Atualmente, do Excel 2013 em diante, quando você cria um arquivo novo, ele abre uma planilha. Mas até o Excel 2010, ele abre automaticamente 3 planilhas. Qual é a maldade? Em 2022, cobrar uma versão antiga. Tem muita gente que já não usa mais o 2010. E aí, quem não usa o 2010 e não está estudando para concurso, não sabe desse detalhe, perde um ponto na questão que pode fazer a diferença, né? Aqui são 3 planilhas por causa da versão. Até o Excel 2010, 3 planilhas é um número padrão. Lembrando que eu posso inserir planilhas a meu critério usando o atalho de teclado Shift F11. Ok? Vamos lá. Vamos pegar agora uma questão de Excel. Considerando uma planilha nova no Excel, na qual as células C6 até C8 contêm respectivamente 7, 3 e 5, D6 até D8, 6, menos 1 e 5, E6 até 8, 3, 9 e 4, F6 contém uma fórmula que foi copiada e colada na célula G7 e na célula H8. Então vamos lá. Eu vou tentar fazer sem precisar reproduzir a planilha. Eu vou me ater a essa parte final que é a mais importante. F6 contém a fórmula se C cifrão 6 maior que D6. Então, C cifrão 7, ponto e vírgula, C cifrão 6. Não, C6. Ele vai copiar para G7 e para H8. Quando ele copiar para G7 e para H8, o que está acontecendo? Ele está aumentando uma coluna e uma linha. Então, a fórmula terá que ser incrementada, uma coluna e uma linha. Mas aonde tem um cifrão na frente não pode variar. Então, esse 6 e esse 7 a gente já sabe que não vai mudar. O C vai virar D, cifrão 6, maior que E7, ponto e vírgula, D, cifrão 7, ponto e vírgula, D7.
E embaixo, se é cifrão 6 maior que F8, ponto e vírgula, é cifrão 7, ponto e vírgula, é 8. Legal. Agora eu tenho que pensar nos valores. Então, C6 é maior que D6? Aí eu vou olhar. C6 é maior que D6? Isso é verdadeiro. Se é verdadeiro, a resposta é C7. Quem é C7? É o 3. Porque a sintaxe da função C é teste lógico, verdadeiro e falso. Eu tenho 3 argumentos. O primeiro, segundo, terceiro, separado pelos pontos e vírgulas. O primeiro der verdadeiro, a resposta é o segundo. Se o primeiro der falso, a resposta é o terceiro. Eu sempre vou depender do primeiro. D6 é maior que E7? D6 é maior que E7? 6 é maior que 9? Não, isso é falso. Se isso é falso, a resposta é D7. Quem é D7? É menos 1. Acabou a questão, gabarito letra A. Não quer fazer o resto? Não, para quê? 3 e menos 1, gabarito letra A. Não quer fazer a última? Oh, meu Deus! E6 é maior que F8? E6 é 3. F8? F8? F8 não tem. É 0. Se não tem, se as outras células estão em branco, que a planilha é nova, ele fala de C6 até C8, D6 até D8, E6 até E8. F6 ele copia para G7 e para H8. Então, F8 é 0, está em branco. Logo, isso é verdadeiro, né? E6 vale 3, 3 é maior que 0. Então, a resposta é E7. Aí, quem é o E7? É o 9, que é o segundo, é o 9. Então, 3 menos 1 e 9. Gabarito letra A. Ok? Mas não perde tempo, não. Na verdade, quando você viu que o primeiro era 3, já tinha matado a questão. Não precisava nem fazer o resto. É verdade. Não papa mosca na prova, não, porque na FGV, tempo é muito importante. A gente não pode perder tempo. Vamos para a próxima. No contexto do Microsoft Word, assinale o atalho de teclado que permite desfazer. Essa é para aumentar a autoestima, né, pessoal? Desfazer em qualquer aplicativo é Ctrl Z, deu zebra. Ctrl N vai ser negrito, Ctrl O vai ser novo, Ctrl S vai ser sublinhar, Ctrl T vai ser selecionar tudo. Agora, fique esperto, porque essa questão é de Word. Mas se ele estivesse cobrando Writer, os atalhos são completamente diferentes. No Writer, Ctrl N é New, novo, Ctrl E é Open, abrir, Ctrl S é Save, salvar. Então fique esperto, né? Porque o Writer tem lógica em inglês. Os atalhos são bem diferentes. Gabarito Ctrl Z, deu zebra. Ctrl Z comum em todos, no Word, no Writer, no Excel, no Calc. E agora a gente vai chegando a mais uma questão aí do MP de Goiás. Uma medida de segurança fundamental no uso de computadores pela internet ou não é observar atentamente os tipos de arquivo. Tipos de arquivo que são abertos. No ambiente Windows, assinale a lista na qual todas as extensões apresentadas são potencialmente perigosas. Galera, extensões potencialmente perigosas são extensões de arquivos de programas, porque os programas podem ser vírus. Extensões que são de baixo risco são extensões de imagem, vídeo e som. Essas são de baixo risco. E a extensão TXT é imune, não pode ter vírus. Então, quando você vir TXT, já sabe que não pode ter vírus. PNG é de imagem. JPG é de imagem. A dúvida vai ficar entre a letra A e a letra B. A letra A bate arquivo de lote, é uma programação. CMD é de command, comando, EXE é executável. Gabarito letra A. XLSX, o X no final não suporta macros. O risco que um arquivo do Excel pode ter é de vírus de macro. O fato dele terminar com X
diz que não suporta macro, logo não vai ter vírus de macro. Existe um formato de arquivos XLSM. O que tem M no final suporta macro. Aí pode vir a ser um vírus de macro. Ok? O gabarito, então, da questão vai ficar a letra A. E a gente vai estender como? Lembrando os arquivos de imagem, vídeo, som. Arquivos de imagem, PNG, JPG, GIF, TIFF, BMP. De vídeo, MP4, AVI, WMV, MKV. De som, MP3, Wave, WMA. Esses arquivos são de baixo risco. O TXT é imune. O CSV é um arquivo de texto, então ele também é imune. Ok? É texto separado por vírgula. Então, os de risco aí são os executáveis. BAT, CMD, EXE, COM, PIF, SCR, são os perigosos. Os perigosos, então, vou acrescentar aqui COM, SCR, PIF, são algumas extensões de alto risco. Gabarito letra A. Galera, com isso, a gente vai fechando as questões propostas para essa revisão de véspera. Corrigimos toda a prova da Secretaria Municipal de Saúde do concurso de nível superior. Espero que vocês tenham entendido, principalmente aquela questão da data, né, que foi a questão talvez mais cabulosa da prova de nível superior. Me coloco à disposição para dirimir dúvidas. Né? Se vocês tiverem dúvidas, coloquem para mim nas redes sociais. Sigam-me no Instagram. Meu Instagram é @prof.renatodacosta. Tem um canal no YouTube também, bem legal, com bastante vídeo da FGV. Vale a pena tentar me seguir lá. E é isso, galera. Vou ficar ansioso aí com a prova. Havendo possibilidade de recurso, contem comigo. Né? Se vocês tiverem dúvida em relação ao gabarito de alguma questão, manda para mim pelas redes sociais ou manda por e-mail. Conversa comigo, que se eu vislumbrar o recurso, eu ajudo a confeccionar. Se eu não ver possibilidade de recurso, não adianta me pedir, nem me pagar, porque eu não vou fazer. Né? Agora, se tiver possibilidade, eu estou aí para ajudar. Legal? Se for uma questão que implique alguma coisa, um embasamento técnico, eu estou aí para ajudar. Se for um erro material, aí eu só vou falar, olha, é só você fazer isso aqui, escreve isso e pronto. Né? Um erro material, uma questão que tenha uma palavra escrita errada, uma referência errada, é uma coisa mais simples, né? Aí você pode escrever com as suas palavras. Mas se for algo que precise de um embasamento técnico, conta comigo. Beleza? Um grande abraço para todos. Boa sorte amanhã. Excelente prova. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Fui!